A paz do Senhor para os irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez para mais um estudo aqui no nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Peço que sempre deixem um like, que sempre compartilhem, comentem, para que o YouTube reconheça, né, a movimentação no canal e nos ajude dessa forma. Vamos falar sobre Jesus, a pedra viva. A guerra de Davi e Golias como sombra dos acontecimentos futuros. Vamos ver que isso simplesmente não foi um combate, né? Lá na antiguidade, mas era algo que apontava para o futuro. A história narrada em 1 Samuel 17, 40 até o 50 já foi muito explorada, mas raramente alguém se lembra do seu significado profético que mostra. 1. A situação mundial atual. Assim como o povo de Israel estava ameaçado pelo gigante filisteu Golias, atualmente o pequeno Israel se encontra numa situação crítica, ameaçado pelo gigantesco povo árabe, cujo desejo é o extermínio de todos os judeus. Portanto, hoje, Golias representa muito bem o Império Islâmico, com sua política antissemita. 2. O pequeno e o gigante. Enquanto Israel é uma nação com cerca de 9 milhões de habitantes, os árabes são 640 vezes maiores. Somente o número de seguidores da religião islâmica já passa de 2 bilhões. O contraste entre Israel e seus inimigos é incrível. E também mostra a luta entre a igreja e o mundo. 3. A tríplice vitória de Davi e seu significado profético. Bom, até aqui nós vamos ver que o pequeno e o gigante tanto simboliza a questão de Israel, tanto na antiguidade como até hoje. Israel, geograficamente falando, é um país pequenininho. Mas também aponta para a igreja, num modo mais amplo, a igreja de Cristo, que é tida como desprezada, como pequena, mediante o mundo, mediante todo esse sistema que quer engolir a igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva de Cristo. Então, a tríplice vitória de Davi e seu significado profético é que ele primeiro ele mata um leão, depois ele mata um urso e depois ele mata o gigante. E essas duas figuras de animais aqui, leão e urso, estão ligadas com a figura da besta, né? Lá no Apocalipse. Ela tem boca de leão e tem pés de urso. E ela é um grande animal feroz, né? Um gigante, um animal gigante. Então tem ligação profética essa batalha de Davi e Golias. Sombra da guerra entre Israel e seus inimigos. O leão simboliza a Babilônia, né, que é o Iraque hoje, e o urso, o Império Medo-Persa, que é o Irã hoje. Dois inimigos ferrenhos do Estado de Israel. E pela sua religião, né, também são inimigos da Igreja de Cristo. A aparição de Golias, profecia da aparição do Anticristo. Golias surgiu dentre as fileiras dos filisteus como se viesse do nada. Trazia na cabeça um capacete de bronze. A haste de sua lança era como o eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. 1 Samuel 17, 4 a 7. Sobre a besta, as profecias dizem. Então, o quarto animal, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e cujas unhas eram de bronze. Daniel 7, do 19 ao 23. Então, esse animal tem duas particularidades que estão aqui com Golias. Primeiro, o ferro e também o bronze. Né? E o Golias tem uma coisa interessante, que a lança dele tinha o número 6, né? Ali que era 600 ciclos.
Não o número 6 gravado, mas, né, o simbolismo ali de 600 ciclos de ferro. O ser humano foi formado no sexto dia da criação, e Golias era um homem que tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, e a ponta de sua lança pesava 600 ciclos de ferro. Então aí já acaba formando, né, de certa forma, o número 666, porque o sexto dia ele foi o dia que Adão foi formado. E o 6 é número de homem. Então, juntando aqui o grande gigante Golias, que era um ser humano, né? Ele tem também 6 côvados de altura, a lança dele 600 ciclos, também tem um 6 ali no meio, e então a gente formou aqui sem muita forçação de barra, mas achei interessante essa informação. Golias falava com arrogância, 1 Samuel 17, 8, 10 e 11. Da mesma forma, fará e falará a besta. Apocalipse 13, 5 e 6 vai dizer assim: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, e abriu sua boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, a mesma coisa que Golias fazia, a besta fará no fim dos tempos. Inicialmente, ninguém ousava lutar contra Golias. Inicialmente, ninguém ousará enfrentar a besta. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta e adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Apocalipse 13, 3, 4. Como uma sombra, né? A mesma coisa que Golias fazia com Israel, a besta fará com o povo de Deus no fim dos tempos. A luta de Golias era contra Israel. Da mesma forma, a luta da besta será contra Israel. Zacarias 12 e 14. Sabemos que não só contra Israel, mas contra a igreja do Senhor. Né? Aqueles que negarem a sua marca é que realmente estarão recebendo a retaliação da besta. Porém, aquela parte do planeta, lá no Oriente Médio, chamada onde está o país de Israel, é onde as profecias dizem que o anticristo vai para aquele lado de lá. Ele vai fazer guerra naquela parte do planeta. Então, isso se cumprirá ainda nos fins dos tempos. Tanto com Israel, o país de Israel, quanto com a igreja de Deus. A perseguição será generalizada. Davi diz que as aves do céu vão comer a carne de Golias, em 1 Samuel 17, 46. Em Apocalipse 19, 17 e 18, um anjo convida as aves do céu para comerem as carnes dos reis, poderosos das nações que estão contra Israel, lá no Armagedon. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança, e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às feras da terra. E toda terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. 1 Samuel 17, 26 até o 47. Antes de se encontrar com Golias, Davi falou 6 frases. Sua sexta fala nos ensina a não confiar em armas humanas, mas sim em Deus. Veja que confiança que Davi tinha para um jovem, né, que devia ter ali os seus 17 anos de idade. Olha que palavras
de ousadia que Davi falou para esse grande inimigo. Isso nos ensina que nós devemos ter essa confiança em Deus, sabendo que Deus nos entregará a vitória nas nossas mãos. Do Senhor é a guerra, não importa a guerra que você esteja passando. Deus é o Senhor das guerras e Ele é que nos dá a vitória, Ele que nos conduz ao caminho da vitória. Davi diz que não consegue caminhar com a armadura de Saul. Então deixa a armadura de Saul e segue apenas confiando em Deus. Veja que às vezes nós vamos tentar algumas situações com armas humanas. Vamos tentar vencer, né, alguns problemas com armas humanas. E tem situações que somente armas espirituais para que a gente tenha a nossa vitória. Com Davi não foi diferente. Ele tentou colocar a armadura do rei Saul, mas ficou muito pesada, que ele não era acostumado, ele era um pastor de ovelha, não era acostumado a andar com esse tipo de armadura. Então ele desistiu, não quis usar, foi somente na confiança em Deus. Ao se encontrar com Golias, Davi falou pela 7ª vez e com muita ousadia. A expressão Senhor dos Exércitos aparece 287 vezes na Bíblia, que é igual a 41 vezes 7. Destas, aparece 7 vezes nos Salmos. É interessante, né? A numerologia bíblica. Davi contra o leão, o urso e o gigante. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso e tomava uma ovelha do rebanho, assim feria o teu servo o leão como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Samuel 17, a partir do versículo 34 até o 37. Então o primeiro era como um leão, diz a visão de Daniel. Continuei olhando e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso. Depois disso, continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui um quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Daniel 7, do 4 ao 7. Veja a semelhança, né? Aqui, leão, urso, e depois um grande e muito forte inimigo. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, aqui o urso novamente, já mencionado, e a sua boca como a de leão, também o leão, e o dragão, que é o grande inimigo, né, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 2. Vejam as semelhanças, né, que parece apenas uma batalha entre um menino, né, e um gigante, mas tem todo uma sombra apontando para o cumprimento profético. Davi representa Israel, a igreja, né? A igreja como sendo o Israel do Senhor, a noiva de Cristo. E Golias representa a besta. A pedra é Jesus. Somente uma pedra foi necessária para derrubar o gigante. Só existe alguém em toda a história que foi comparado a uma pedra, Jesus. Das 5 pedras que Davi pegou, só usou uma. É bom lembrar também que no Monte da Tentação, Jesus tinha à disposição os 5 livros da lei, mas usou somente um contra Satanás. Os 3 versículos citados por Jesus estão escritos no 5º livro da lei. Veja que interessante essa numerologia, né? Se a gente não prestar atenção, a gente acaba perdendo esses detalhes. Davi pegou 5 pedras, usou só uma. Aqui, Jesus tinha os 5 livros, só usou um. E
o que ele usou de versículo estava no livro número 5 da lei. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus 21, 42 e 44. Falando de Jesus, que foi rejeitado. Ele é a pedra angular. A pedra angular é aquela que serve, né, de apoio para ser colocada numa construção. E todo aquele que sobre essa pedra cair ficará em pedaços. E a pedra que cair sobre esse ficará reduzido a pó. Então, a pessoa que rejeitar Jesus, ele ficará em pedaços. Ele não tem nenhuma condição de ficar inteiro, espiritualmente falando. Sobre aquele que Jesus colocar os seus pés para pisar, como vai fazer no lagar das uvas, esse vai ser reduzido a nada. Então, realmente, precisamos valorizar a Jesus, a pedra que outros rejeitaram. A gente precisa ter já isso como exemplo, procurar cada vez mais estar na presença do Senhor Jesus e procurar valorizar o que Jesus fez por nós. Letra A. Jesus, a pedra de tropeço e rocha de ofensa, rejeitada por Israel. Está em Isaías 8, tem em Romanos 9, 1 Coríntios capítulo 1 e 1 Pedro 2. Aí estão as referências, não quis colocar o texto mesmo em si, para não tomar muito tempo do estudo. B. Jesus, a pedra fundamental e a pedra angular, onde a igreja está edificada. 1 Coríntios 3, Efésios 2, 1 Pedro 2. Aí estão os versículos também com as referências. Letra C. Jesus, a pedra esmagadora, cortada sem auxílio de mãos, para a destruição dos poderes gentios anticristãos. Daniel 2. Então veja que Jesus, por toda a Bíblia, está sendo chamado de a rocha eterna. Está sendo comparado a uma pedra, uma rocha, algo firme, em que nós podemos colocar inteiramente a nossa confiança. Que Deus abençoe a todos. Mais uma vez peço que dê o seu like e que você compartilhe esse vídeo. A paz a todos.